Bom dia! 11 horas da manhã, segunda-feira, 2023, começando. O ano tá começando, hein? A gente tá vindo de férias e é muito importante a gente começar o ano entendendo melhor e cada vez mais sobre saúde. Então, duas grandes especialistas estão aqui para abrir o nosso Saúde Você, elas que estão sempre com a gente, doutora Laura e doutora Catarina. Tudo bem, doutora Catarina? Tudo bem, Duda. Um prazer estar aqui, né? Começando o ano com um tema muito legal, né? Que é um tema que o pessoal que veio da praia agora... É isso aí. Nada de sentir dor em 2023, hein? Vamos Exatamente. cuidar. Doutora Laura, tudo bem? Doutora, bem-vinda. Tudo bem. Prazer enorme estar aqui de volta, viu, Duda? A gente tá na fase do Feliz Ano Novo ainda, então feliz 2023 É para todas verdade. nós. Exatamente. Feliz Sejam bem-vindas. E vamos falar de um tema hoje muito importante que está cometendo muitas pessoas. Aí eu quero entender um pouco se a pandemia também traz esse problema para a saúde das pessoas, que é a artrose. As pessoas têm reclamado muito de dor. O que é artrose? Então, Duda, a artrose é um processo de degeneração da articulação. Então, o cabelo envelhece, né? O cabelo fica branco, a pele envelhece, mesmo a gente fazendo tratamento estético, mas envelhece. E as nossas articulações também. Então, esse processo de degeneração, todos nós teremos. Só que algumas profissões, né? Ou também a questão do peso, ou a questão da atividade física, está fazendo com que esse processo da artrose, ele se antecipe um pouquinho na nossa vida. Então, por exemplo, pessoas que trabalham pegando peso, isso gera uma sobrecarga na articulação, porque a artrose é um processo que acontece na articulação. Ou pessoas que, por exemplo, estão acima do peso, isso também gera um processo de desgaste na articulação. E é importante aproveitar o gancho da doutora falando do acima do peso, porque a gente vê as pessoas ainda romantizando a obesidade, que a gente já falou aqui, que é uma doença, que traz predisposição a outras doenças, mas que também não é só a questão da doença em si, mas da sobrecarga que pode afetar a pessoa até de movimentação, né? Exatamente, porque, por exemplo, a nossa articulação, né, vamos dar um exemplo, um joelho, né, porque essa doença ela pode acometer joelho, ombro, a coluna vertebral, todas as articulações, as mãos. Então, a pessoa que está acima do peso, né, a nossa articulação, ela é formada pelos ossos e entre os ossos, né, vamos pensar aqui no joelho, tem uma cartilagem. Sim. Então, no processo da degeneração, há uma erosão óssea, né? E há uma degeneração dessa articulação. Desculpa, dessa cartilagem. Vai perdendo. Exatamente. Então, se a gente perde essa cartilagem, é como se ficasse osso com osso. Nossa. Entendeu agora? Então, isso vai degenerar a estrutura óssea. E com isso, vai formar processos como a formação dos famosos bicos de papagaio, que são os osteófitos. Tá. E isso gera dor, né? Agora, essa articulação, essa dor, ela vem também decorrente de um processo inflamatório nesse meio do caminho ou não tem relação com inflamação? Na verdade, Duda, gera um processo inflamatório, só que é bem diferente da artrite, tá? Uma coisa é a artrite, que é uma inflamação pura. São coisas totalmente distintas. Exatamente. A gente tem que lembrar da artrose realmente como algo degenerativo, destruição, uma destruição de cartilagem. Importante as pessoas entenderem essa diferença. Até mesmo porque quando você vai ver os sintomas da doença da artrose, por exemplo, você vai ver a dor, a rigidez, que é tudo causado por essa degeneração. Já na artrite, que seria a inflamação, o que é extremamente assim, visível são os edemas. Então, realmente é uma característica da inflamação, o edema articular, por exemplo, na artrite, entendeu? Agora, quando a gente entende a artrose, né, o osso com osso ali, a perda da cartilagem, os ossos ali, a articulação degenerando, a gente já pensa o seguinte, como tratar? Porque existe prevenção, isso é muito importante a gente falar, se tem prevenção e quais são os tratamentos que vocês, que são especialistas até em dor, recomendam. Exato. Existe a prevenção, né? Então, imagina, né? Lembra aquela história que eu já falei em outros programas? Você pensa na sua coluna, por exemplo, como um pilar, né? Então, o pilar, ele tem toda aquela parte do concreto, né? Sim. E internamente, a gente tem aquela estrutura de ferro. Então, a coluna, a gente tem aquela musculatura por fora, que a gente tem que trabalhar, a musculatura abdominal, o famoso core, né? E a musculatura paravertebral e tem a estrutura óssea. Se a gente faz um fortalecimento dessas estruturas, diminui a sobrecarga
que vai para a estrutura óssea. Isso também acontece no nosso joelho, acontece no nosso ombro. Então, se você é uma pessoa ativa, que faz um fortalecimento, que faz uma atividade física, você evita esse processo degenerativo. Além disso, você manter o peso, né, Duda? Isso é muito importante. Evitar trabalhos repetitivos e também trabalhos com sobrecarga. Isso é uma prevenção. E já o tratamento, ele envolve, muitas vezes, o repouso daquela articulação, a reabilitação com fisioterapia, envolve também a acupuntura. A acupuntura até a doutora Laura pode falar mais um pouquinho. E também os analgésicos. Mas quem tem esse problema tem que procurar o médico. O diagnóstico é extremamente importante. Agora, por que, doutora, que é especialista em acupuntura, é importante falar, a pessoa mesmo procurando fisioterapia, fazendo acupuntura, ela sente dor. Tem alguma forma de controlar essa dor? Então, Duda, para os casos que são mais refratários, né, vamos pensar assim, o paciente está fazendo uma atividade física adequada e dirigida. Isso é importante frisar, por quê? Porque, assim, no caso da artrose em especial, nós temos que lembrar que algumas atividades físicas também podem ocasionar. A gente vê muito em esportistas, né? Pessoas que são atletas realmente... Pode ocasionar a artrose? Pois é. Eles, por exemplo, jogador de futebol. Ah, tá. Pensa aquele movimento do joelho direto e do quadril por causa das jogadas de corpo, por exemplo. São movimentos frequentes e com alto impacto. Lógico. Aquilo ali causa artrose da articulação de quadril e joelho. Por isso que o jogador tem um tempo aí de vida na profissão, né? Exatamente, faz muita lesão. Além disso, como a Catarina falou, profissionais que trabalham, por exemplo, com indústria têxtil ou trabalhos manuais que fica mexendo a articulação dos dedos direto. Junta isso com o avançar da idade, começa a fazer deformidades nos dedos e rigidez na articulação. Tudo que foge da normalidade, vamos dizer assim, que fica em excesso. Exatamente. Exercícios de alto impacto em excesso, exercícios repetitivos. Tudo isso pode levar ao quadro de uma artrose. Então, assim, fugindo dessa questão, então, da parte de esportes e tudo mais, quanto ao tratamento dos casos mais refratários, a gente tem, por exemplo, bloqueios que dá para ser feito. O que é isso? Vai lá, o médico injeta analgésicos, na verdade o anestésico local junto com o corticoide, tanto intraarticular, que são as infiltrações intraarticulares, quanto também nervos periféricos, que são somente nervos sensitivos. Quadril, joelho, ombro, são locais em que isso é possível ser feito para tentar controlar a dor. Além desses bloqueios, quando o quadro é mais avançado ou de repente o bloqueio teve uma duração muito pouca, também é permitido fazer a radiofrequência, não é mesmo, Catarina? Exatamente. Então a radiofrequência é um procedimento que a gente executa em situações em que o paciente ele já está com essa osteoartrose, esse desgaste. É um paciente ainda que ele não será um candidato para o procedimento cirúrgico, ele quer ganhar um tempo para não ter que fazer uma cirurgia, por exemplo, do joelho, já fez bloqueios, já tentou tratamento clínico e aí a gente parte para esse procedimento. Como que é esse procedimento? Então a gente vai com agulhas, né? E essas agulhas elas irão ficar próximos a estruturas nervosas, tá certo? E a gente vai mandar calor para essa região. Isso pode ser pulsos de calor a 42 graus, que a gente chama de radiofrequência pulsada, ou pode ser a 80 graus, que já é uma radiofrequência ablativa. E isso faz com que a gente modifique o processamento da dor que vai para o cérebro. Então, às vezes, alguém que está em casa, né, Duda, pode estar numa situação que está com aquele joelho machucado, está com um processo de artrose, já tentou muita coisa e ainda não está no tempo de fazer uma cirurgia. Então, este é um procedimento que pode ajudar bastante nesses casos. Tem outros procedimentos também, que até a doutora Laura sabe mais um pouco, que é um pouco da área dela, né? Que é a questão da viscosuplementação, né, Laura? O que é a viscosuplementação? A viscosuplementação, nessas articulações, principalmente o joelho, a gente tem um líquidozinho chamado líquido sinovial. Esse líquido faz com que permita melhor o movimento, sem ficar fazendo... É como se fosse um fluido, digamos assim. Sim. Com o passar do tempo, isso vai se desgastando e diminuindo também. A viscosuplementação é uma substância que se injeta, pode ser utilizada inclusive com anestésico local junto para evitar a dor no momento em que você está utilizando a viscosuplementação.
e ela faz o mesmo papel desse líquido sinovial, digamos assim. É uma suplementação ali na articulação para evitar esse contato maior ósseo, para melhorar essa cartilagem. Só que como ela vai agir para tentar melhorar uma cartilagem, em processos muito avançados, a viscosuplementação já não é mais eficaz. Então é mais no estágio mais inicial que se utiliza isso. Vocês falaram bastante, e é importante a gente trazer essa questão aqui sobre prevenção. Então, por exemplo, a gente tem a questão da prevenção, eu tenho uma dúvida aqui que eu quero perguntar durante o nosso bate-papo, e ao mesmo tempo você fala sobre esse processo que, dependendo do estágio, já não é tão eficaz. Então, assim, uma pessoa quando começa a sentir dor de articulações, o ideal já é procurar um especialista, fazer vários exames para que ela tenha essas alternativas de tratamento precoce, né? Exatamente. Já logo no início da doença, porque Antes depois de da algum deformidade. período, antes da deformidade. Porque depois da deformidade aí fica mais difícil, a pessoa vai sofrer com dor. Né? Por exemplo, como a gente falou dos bloqueios, quando a gente já tem uma deformidade articular, geralmente você tem rigidez daquela articulação. Seja na mão, seja no joelho, seja no quadril. E essa rigidez associada ao quadro de dor imobiliza demais o paciente. Pensa, não poder subir uma escada, não conseguir mal sair da cama, porque não consegue mobilizar um joelho. Gera muita limitação, né, Duda? Muita limitação. O bloqueio, ele ajuda a tirar a dor e com a fisioterapia melhora a reabilitação. Mas isso tudo a gente está falando antes da deformidade. Então, já com um pouco de deformidade, a gente ainda consegue melhorar muito com a fisioterapia Ainda consegue. E melhorando a dor. Só que casos muito avançados, aí o próximo passo realmente é uma cirurgia. Só uma pergunta para esclarecer aqui. A doutora Catarina falou no momento da prevenção sobre exercícios físicos. E aí, em determinado momento, a gente fala que o exercício físico também pode causar artrose. Qual que é a dica aqui? A pessoa que não tem artrose, ela usa exercício físico como prevenção, e quem tem artrose não pode mais fazer exercício físico, só para a pessoa que está em casa entender realmente sobre exercícios físicos. Então, Duda, isso é muito importante. O que acontece? A gente vê aí, né, vamos dizer assim, uma epidemia, né, uma pandemia até, de pessoas que estão virando atletas profissionais, né, assim, os amadores profissionais. Sim. Então, é aquele atleta que... eu corro não sei quantos quilômetros por semana, eu pedalo não sei quantos quilômetros, eu faço crossfit todo dia, eu pego não sei quantos quilos. Então, as pessoas, às vezes, elas entram naquela faixa do exagero, né? Ah. Ou também, um outro problema que acontece é quando você está fazendo uma atividade não supervisionada. Isso é complicado, pode lesionar mesmo. Exatamente. Então, você está fazendo uma atividade sozinho na academia, não tem a instrução do educador físico para estar te monitorando nisso, e aí você, às vezes, está pegando o peso errado, está sentado numa postura inadequada, ou, por exemplo, ou você está, muitas vezes, correndo em excesso. Um dia desse, eu atendi uma paciente que ela estava correndo todos os dias. Então, a gente não pode fazer corridas todos os dias, sim, porque isso gera impacto articular. Então, o ideal, por exemplo, numa situação como essa, que é o que eu orientei a ela, é que ela revezasse com a outra atividade. Ou, muitas vezes, Duda, quando a pessoa está fazendo uma atividade dessa de impacto, como a corrida, e não faz o fortalecimento na academia. Isso acontece demais. Então, você não tem aquela estrutura que eu te falei, sim, né? De trabalhar a questão da musculatura, né, e tudo. Então, gera sobrecarga e isso vai gerar todo o processo. Então, o problema é como você faz essa atividade física. E quem já tem artrose, aí esse não tem como fazer atividade que não seja supervisionada. Doutoras, obrigada pela participação de vocês. 2023 só começou e a gente tem muito assunto para falar ainda sobre dor em 2023 e orientar as pessoas que acompanham aqui o Saúde Você. Exatamente, Duda. Estamos só começando. É isso aí. Bom, e vocês já sabem, acompanhe o Saúde Você nas nossas redes sociais. Programa Saúde Você pode me acompanhar, dudarodrigues.oficial, você pode me seguir. E se quiser ter acesso às doutoras, também doutora Laura e doutora Catarina, segue lá que elas vão estar adicionadas a todos os vídeos, a todas as informações, vocês podem fazer perguntas diretamente para elas, tá bom? Um beijo para vocês, 2023, seja bem-vindo, Saúde Você aqui na TV Caras, e eu te vejo na próxima segunda-feira.